O Messias na Páscoa. A tradição judaica por trás da figura do Messias e da Páscoa. Capítulo 12. A Páscoa e a Expiação. Michael Cohen. Eu cresci num lar judeu. Em todos os anos gravados na minha memória, nós celebrávamos a Páscoa. Quando eu era garoto, nossa família costumava participar do Seder na minha bube. A palavra bube significa avó em Yiddish. Ao longo da noite, brincávamos e fazíamos piadas ansiosos pelo término da cerimônia para que pudéssemos comer a sopa de bolinhos de matzá. À medida que eu envelhecia, a Páscoa da minha juventude se tornou mais uma obrigação, deixando de ser a divertida ceia em família que eu curtira quando criança. Na verdade, perdi qualquer interesse em religião no geral, inclusive o judaísmo. Tudo isso mudou dramaticamente quando, aos 23 anos de idade, encontrei Jesus, o Messias. Deus abriu meus olhos de tantas maneiras, inclusive com um reavivamento do meu amor pela minha identidade e herança judaica. Fiquei especialmente fascinado quando descobri que a Páscoa aponta para a obra e o ministério do Messias de Israel, Jesus de Nazaré. Por que Páscoa? Esse novo relacionamento com Deus por meio de Jesus, o Messias, despertou um interesse maior pela Bíblia e especialmente pelos feriados judeus. Quando comecei a estudar a Páscoa de modo mais aprofundado, passei a ter cada vez mais perguntas, já que agora eu estava levando essas questões a sério. Eu estava faminto pela verdade e ansioso para descobrir as maneiras como as escrituras hebraicas se cumpriam em Jesus. Também vim conhecer Jesus como Yeshua, a maneira hebraica de dizer Jesus, que significa salvação. Perguntei-me, por exemplo, por que Deus exigiu o sangue de um cordeiro macho imaculado, Êxodo 12, do verso 5 a 7, como seu meio de livrar os homens primogênitos da morte e o meu povo da escravidão egípcia? Por que Deus exigia que o sangue fosse aplicado na verga e nas ombreiras das portas dos lares em que o povo israelita vivia? Versos 7, 21 e 23. Parecia-me que Deus poderia facilmente ter destruído os primogênitos do Egito e livrado os israelitas sem o sangue do cordeiro. Deus, porém, exigiu que o sangue de um cordeiro imaculado fosse usado para pintar as entradas dos lares israelitas como um meio pelo qual ele protegeria da destruição o seu povo eleito. Verso 11, 13 e 29. Também me perguntei por que Deus deu instruções tão detalhadas e complexas referente ao manuseio do sacrifício e a ceia, versos 7 a 13. Fiquei especialmente maravilhado diante do fato de que Deus escolheu a Páscoa como o dia para a morte de Jesus. Na minha mente, isso transforma o feriado de um evento nacional que celebra o ideal universal da liberdade de escravidão em uma festa de profundo significado espiritual e eterno. Comecei a ver essas passagens em Êxodo como uma narrativa repleta de tipos, símbolos e retratos proféticos de coisas maiores que estavam por vir. É fácil ver isso quando você olha para trás pela lente do sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo quando ele morreu na cruz. Foi sepultado e ressurgiu dentre os mortos no terceiro dia. 1 Coríntios 15, do verso 3 a 4. O Cordeiro Pascal, por exemplo, aponta agora para o Cordeiro de Deus, Yeshua, nosso Messias. A redenção vai além da liberdade nacional e passa a significar liberdade espiritual, perdão dos pecados e uma vida com identidade nova. A morte do Messias na Páscoa transforma completamente a maneira como eu vejo a primeira Páscoa e até mesmo como eu vejo os muitos cederes pascais que celebramos na casa da minha bube. Ironicamente, Moisés nunca menciona o pecado ou a expiação em Êxodo 12. A primeira vez em que a expiação é explicitamente vinculada ao sacrifício nas Escrituras ocorre em relação ao sacrifício pelo pecado usado na celebração para consagrar o sacerdócio após a lei, para ser entregue à nação de Israel. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, e em estranho não comerá delas, porque são santas. Êxodo 29, verso 33. Além disso, Deus escolheu a Páscoa como pano de fundo para ajudar-nos a entender a nova aliança pelo perdão de pecados. Mateus 26, 28.
Mesmo que a expiação não esteja especificamente vinculada ao sacrifício do cordeiro em Êxodo 12, a Páscoa ajuda a formar o fundamento para todo o sistema sacrificial que Deus revelou no Sinai, mencionado em Êxodo e especificado em Levítico e Números. O sistema sacrificial nos capacita a entender como Deus reconcilia seres humanos pecaminosos consigo mesmo, por meio do derramamento de sangue. O sacrifício do cordeiro, em Êxodo 12, fornece o pano de fundo que nos capacita a compreender a verdade da expiação nas Escrituras, levando à expiação que Yeshua, o Messias, fez uma vez por todas. Hebreus 9, do verso 11 a 12, 1 Pedro 3, 18. A Páscoa é a tela sobre a qual o retrato da expiação pode ser pintado e compreendido em cores lindas e dinâmicas. Expiação, a definição. Na Torá, o Senhor diz a Moisés: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17:11. A obra divina de expiação para trazer a humanidade de volta para um relacionamento correto com o Deus da criação é o grande fato central da fé bíblica. É o meio pelo qual Deus reconcilia sua criação consigo mesmo. E, além disso, a maneira pela qual Deus eleva a vida humana para a sua maior eficácia de funcionamento. Segundo Levítico 17:11, sangue é a exigência primária para expiar o pecado humano. Sangue é uma parte essencial de como Deus tirou os filhos de Israel do Egito. Uma definição básica de expiação, segundo o dicionário, é satisfação ou reparação por uma injustiça ou lesão. Em termos do sentido bíblico e teológico da palavra, o verbo hebraico kapar significa fazer expiação, reconciliar, expurgar. O substantivo hebraico kippur, usado no plural, kippurim, é derivado e significa expiação. É usado especialmente na expressão dia da expiação ou Yom Kippur, um dia de observância nacional em Israel. O escopo de significado dessa palavra hebraica pode incluir ações como encobrir, perdoar, expiar, apagar ou reconciliar. Expiação capacita partes divergentes a conviverem uma com a outra. No cristianismo, existem teorias múltiplas sobre a expiação, como, por exemplo, Cristo como vencedor, satisfação, substituição penal e troca, etc. Todas as diversas teorias sobre como Deus faz expiação por nós podem ser resumidas na seguinte forma: o pecado separa a humanidade de Deus e faz-se necessário um pagamento ou ação para restaurar e reunir a comunhão com Deus que foi perdida no Jardim do Éden, quando o pecado humano permitiu que a morte entrasse no mundo. Gênesis 2, do verso 16 a 17, capítulo 3, do verso 17 a 19, 5:5 e Romanos 5:12. Neste capítulo, esboçaremos a expiação da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a expiação reconhece um relacionamento danificado entre duas partes e o desejo de ambas as partes de iniciar uma restauração. Em segundo lugar, um pagamento adequado é necessário para preencher a ruptura. Em terceiro lugar, a expiação estipula uma resposta apropriada por parte do recipiente que produz resultados eficazes para ambas as partes. Em quarto lugar, quando o pagamento estiver feito e após ser dada uma resposta apropriada, ambos os lados são agora reconciliados e ocorre uma transferência ou troca de benefícios, que inclui o destino futuro do relacionamento e a responsabilidade imposta a ambas as partes. Essas quatro fases representam um esboço geral para a compreensão do processo da expiação divina. Ao longo de todo o restante deste capítulo, mostraremos como essas quatro fases da expiação de Deus em relação à Páscoa são apresentadas como maneira de compreender os vínculos mais profundos entre a obra salvadora de Yeshua na cruz e a primeira Páscoa no Egito. Observe, por favor, que isso é simplesmente uma ferramenta para ajudar-nos a entender melhor as Escrituras e que ela será uma bênção para você. Abaixo segue um breve esboço das quatro fases de expiação em relação à primeira Páscoa. A primeira fase da expiação sugere que existe uma separação entre Deus e aquele que precisa ser remido, levando ao reconhecimento por parte dessa pessoa de que ela precisa ser libertada.
No Egito, os israelitas estão separados de Deus, de suas promessas, de sua terra. Por isso, o povo judeu clamou por livramento. Êxodo 1:4. Em segundo lugar, Deus garante seu livramento por meio da oferta de um cordeiro sem mácula. Êxodo 12, do verso 3 a 6. E em terceiro lugar, Deus exige uma reação em fé por meio da aplicação do sangue daquele cordeiro à porta. 12:7. Por fim, ocorre uma transferência de benefícios. Deus estabelece uma nova identidade, privilégios e obrigações para o povo que ele livra do Egito. Capítulo 12, do verso 8 e 24 a 25, 19, do 4 ao 6. E cumpre o destino divino de seu povo, trazendo pelo deserto até a terra de Canaã, conhecida como a Terra Prometida. A Páscoa egípcia fornece um padrão para a expiação que se alinha com o sistema sacrificial de Israel e a morte de Jesus numa cruz romana. Estudaremos agora essas fases em maior detalhe. Fase 1 da expiação, a separação pascal. Na primeira fase da expiação, Deus reconhece o problema da separação. No jardim do Éden, Deus percebe quando estamos distantes dele, Gênesis 3:8. Deus fornece a expiação como uma solução ao problema da nossa separação dele em decorrência do nosso pecado. É assim que Deus restaura nosso relacionamento com ele. No livro de Gênesis, Deus prometeu que por meio da semente de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, Gênesis 12:3. A promessa de Deus a Abraão passa por seu filho Isaque, capítulo 22, do 14 a 18, e seu neto Jacó, do capítulo 28, de 13 a 15. Cujo nome muda para Israel. Ele luta com Deus. Capítulo 32, 28. José, o filho de Jacó, é um filho especial que, por meio de uma série de eventos, salva toda a família de Jacó e também os egípcios de uma fome severa e prolongada. Gênesis 37, 44. Durante a fome, toda a família de Jacó, os hebreus, como eram chamados na época, se muda para o Egito para viver sob os cuidados de José. Foi assim que toda a descendência de Jacó veio a viver no Egito e, ao longo de mais ou menos 400 anos, tornou-se uma grande e vasta multidão de pessoas. Após a morte de José, surge um faraó que não conhece esse filho de Jacó e passa a perseguir os filhos de Israel. O faraó castiga os israelitas com uma escravidão amarga, exigindo que eles lhe construam armazém e passem suas vidas em trabalho forçado. Êxodo capítulo 1, do verso 11 a 14. O faraó tenta diminuir a população crescente por meio do assassinato de seus filhos homens recém-nascidos, fazendo com que Israel clame a Deus de seus antepassados por causa de sua escravidão. Deus ouve os gritos do seu povo e então inicia o seu livramento por meio de Moisés, seu libertador e escolhido. Os israelitas, como seriam chamados mais tarde, assim foram separados de sua pátria e incapacitados de entrar na promessa de Deus a Abraão, que incluía a terra. Podem ter existido muitas razões pelas quais o povo de Israel se encontrou separados do plano e dos propósitos de Deus naquela época. Mesmo que o pecado, além do pecado do faraó, não seja mencionado dentro da narrativa de Êxodo, podem ter existido erros morais específicos que contribuíram para o relacionamento danificado entre Deus e seu povo. Os filhos de Jacó reconhecem seu pecado pessoal em Gênesis 50, quando juntos os irmãos imploram a José: "Te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai." Verso 17. Antes, Deus tinha revelado a Abraão que sua descendência retornaria para a terra prometida, uma parte crucial da bênção abraâmica após os pecados dos amorreus se completarem. Assim, a transgressão dos filhos de Jacó, a iniquidade dos amorreus e também os pecados do Egito e a crueldade do faraó e seu controle sobre os israelitas por meio da imposição de uma escravidão amarga e até mesmo o assassinato de bebês homens ilustram o impacto do pecado sobre a situação do povo de Israel, que em todos os casos, pós-Sinai, exigirá expiação. O Deus de Israel reconhece a separação de Israel, tanto quanto a separação do faraó, e parte para estabelecer uma receita que incluirá todos. Antes de seu clamor por libertação, Deus já iniciou um processo de livramento por meio de uma criança israelita especial chamada Moisés.
Essa criança se tornará um homem que recebe uma revelação específica de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito. Deus comissiona Moisés e seu irmão Arão para que sejam seus enviados ao Faraó e instrumentos para revelar o poder de Deus ao Faraó e ao Egito. Assim, a separação dos israelitas e seu reconhecimento de sua necessidade de libertação inicia o processo de expiação. Fase 2 da expiação: o pagamento pascual. A segunda fase da expiação é a provisão de Deus ao seu povo de um animal imaculado para uma oferta que exige o derramamento do sangue desse animal. Segundo Levítico 17:11, tal ação satisfará o pagamento exigido para expiar vossas almas. Essa instrução livrará seu povo da escravidão do Egito e o reconciliará com Deus e o reorientará em direção das promessas de Deus a Abraão. A oferta. Como mencionamos acima, a expiação exige uma reparação, um pagamento ou um resgate à parte ofendida. É por isso que Deus ordena a Moisés que instrua cada família a tomar para si um cordeiro no 10º dia do primeiro mês. Êxodo 12:3. Cada cordeiro representa um lar em Israel, e Deus exige que cada lar pague o preço por seu livramento. Se o lar é pequeno, 2 famílias israelitas podem compartilhar um cordeiro, contando que este forneça suficiente comida para cada membro das famílias na ceia pascal. As especificações para o cordeiro exigem que ele seja sem defeito, macho de 1 ano, e eles podem tomar um cordeiro ou um cabrito. O termo sem defeito provém da palavra hebraica tamim, que pode significar também pleno, íntegro, reto, perfeito ou sem culpa, como usado para Noé em contraste com a iniquidade da humanidade em seu tempo. Gênesis 6:9. Visto que a 10ª praga é um julgamento sobre os primogênitos do Egito, Deus exige um animal macho perfeito para morrer no lugar dos filhos primogênitos de Israel. A fim de garantir que o cordeiro corresponda aos critérios mosaicos, o animal deve viver no lar israelita entre o 10º e o 14º dia do mês. A família deve assegurar-se de que o animal é perfeito, sem mancha ou defeito, sem doença ou falha de qualquer tipo. Então, no 14º dia, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Mais tarde, a pureza do animal sem defeito se torna uma exigência regular para os sacrifícios animais segundo a Torá entregue no Monte Sinai. Quando os sacrifícios rituais para a Páscoa são reintroduzidos no livro de Números, 7 cordeiros são ofertados diariamente durante a festa dos pães asmos e um bode ofertado no primeiro dia como sacrifício pelo pecado. Cada cordeiro e bode deve ser ofertado sem defeito como parte do holocausto, que sempre é realizado no contexto da expiação. Números 28, do verso 16 a 22. Assim, a expiação se tornará parte do festival da Páscoa, já na jornada dos israelitas pelo deserto. Muitos anos depois, quando Jesus de Nazaré chega às águas de imersão, João Batista anuncia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Assim como o Cordeiro Pascual se torna um meio necessário para livrar Israel do Egito e tirar a escravidão de Israel e a separação de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus sem defeito, vem para libertar toda a criação do pecado e remover sua alienação de Deus. Por fim, ao refletir sobre a vida do Messias, o apóstolo Pedro descreve Jesus como o Cordeiro sem defeito e sem mácula, como aquele que veio para resgatar de seus caminhos fúteis e purificar as almas de todos aqueles que creem nele. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 a 23. O sangue. As Escrituras nos ensinam também que, a fim de expiar o pecado, Deus exige o derramamento de sangue, a fim de nos justificar e salvar de sua ira contra os pecadores. Romanos 5, do verso 9 a 11. As Escrituras revelam a importância do sangue pela primeira vez após o dilúvio, quando Deus abençoa Noé e o instrui a ser fértil e se multiplicar. Ele diz que cada coisa que se mexe e está viva servirá como alimento para ele e sua família. Então, ele instrui Noé a não comer carne com sangue nela. Ele lhe diz que o sangue é a vida do animal. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9:4. Em Êxodo 12:13, o Senhor declara: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando o destruidor vê o sinal, o sangue nas ombreiras e na verga, ele passa pela casa. Êxodo 12, 23. O sangue do cordeiro providencia a base para salvar a vida primogênita. Dessa forma, o lar que oferece o sangue do cordeiro faz o pagamento necessário para remir a vida do primogênito. O derramamento do sangue sacrificial assume, então, um papel central no processo da expiação. A Torá ensina o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17:11. Portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Por isso, tenha dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Levítico 17:14. Nessas passagens, Deus ajuda os israelitas a entender que, se eles não cumprirem a exigência do sangue em sua adoração, eles serão destruídos. Deuteronômio 12, do verso 23 a 30. Em sua última Páscoa, Jesus declara que seu sangue será derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e assim inaugurará a nova aliança. Mateus 26, 28. Pedro, na passagem citada acima, diz que é o sangue precioso do Cordeiro sem defeito que redime a humanidade de seus caminhos fúteis. 1 Pedro 1, do verso 18 a 19. O sangue dos cordeiros pascais, derramado pelos israelitas, era um meio sacrificial através do qual Deus remiu os israelitas e os tomou como seu povo. Por meio do sangue de Jesus, Deus redime tanto os judeus quanto os gentios e os usa como seus embaixadores e ministros da reconciliação. Um desses ministros e embaixadores, o apóstolo Paulo, parece aludir à Páscoa quando declara que por meio do sangue de Jesus, os pecados das pessoas serão deixados impunes. Romanos 3, 25. Mais uma vez, vemos como a Páscoa é um paradigma de expiação e um tipo ou uma profecia pictórica daquilo que será manifesto por meio do Messias. Fase 3 da expiação, a confissão de fé na Páscoa. Na terceira fase da expiação, reconhecemos que Deus deu instruções claras aos israelitas referente ao que precisa fazer para salvar a vida de seus filhos primogênitos. Eles morreriam se o lar não exercesse fé e obedecesse às instruções de Deus. Na noite da primeira Páscoa, não basta ser descendente de Abraão. Deus exige uma resposta obediente às suas instruções para o livramento. Cada família israelita precisa seguir as exigências de Deus para salvar o filho primogênito e ser libertada do Egito. Deus providencia a expiação, mas nós somos responsáveis pelo exercício da fé. E fé leva a obediência e ação. Da mesma maneira, os israelitas reconhecem as instruções de Deus e as executam. Na história do Êxodo, o Senhor instrui cada lar a tomar do sangue do cordeiro e o pô-lo em ambas as ombreiras e nas vergas da porta nas casas em que o comerem. Êxodo 12, 7. O pai ou cabeça da casa oferece o cordeiro como um sacrifício e então aplica seu sangue mergulhando um feixe em uma planta herbívora chamada isopo na bacia que contém o sangue do cordeiro e então aspergindo o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta nos lugares específicos designados por Deus. E, por meio desses esforços, os israelitas demonstram fé em sua palavra. Fé é um componente essencial do plano de redenção de Deus, pois a expiação precisa sempre ser abraçada pessoal ou nacionalmente por meio da fé no Deus que provê. Por meio de sua obediência e ação, nosso antepassado Abraão demonstrou esse tipo de fé quando ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Os israelitas precisavam fazer uma escolha naquela noite terrível. Podiam ou obedecer a Deus ou deixar de exercer fé. 9 pragas anteriores tinham fornecido evidências amplas que Deus estava falando por meio de Moisés e de que aquilo que ele dizia se cumpria. Portanto, desobediência teria sido o auge da tolice. Falando de Moisés e do Êxodo, o autor da carta aos Hebreus diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Hebreus 11, 28.
A fé é uma reação necessária ao pagamento de Deus pelo pecado da humanidade. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Mediante a fé, os cristãos reconhecem sua incapacidade de obter sua própria liberdade. Somos chamados para depositarmos nossa fé no Cordeiro de Deus, Jesus, o Messias, a fim de recebermos o perdão de pecados, semelhante aos filhos de Israel que confiaram na provisão de Deus para a redenção naquela Páscoa tão remota. Fase 4 da expiação: a transferência pascal. A quarta fase da expiação envolve uma transferência maravilhosa de benefícios. Se aplicarmos nossa fé à revelação de Deus, experimentaremos uma transferência jubilosa que inclui uma nova identidade, novos propósitos e promessas futuras. À maneira do primeiro êxodo e, mais tarde, mediante a fé em Jesus, essa transferência de benefícios é experimentada por meio de uma ceia comemorativa e garantida por uma aliança. A reunião. O maior benefício para os israelitas é o livramento dos filhos primogênitos do julgamento durante a 10ª praga. Mas se pensarmos em termos de uma transferência de benefícios, reconhecemos o desejo de Deus de não só libertar o povo, mas de reconstituí-lo como algo novo. Deus diz a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Êxodo 12, do verso 3 a 4. Quando os israelitas partem do Egito, eles viajam não como uma nação de escravos, mas em lares como parte de uma comunidade maior reunida como uma nação unida pelos mandamentos de Deus. Êxodo 12, 11. Eventualmente, o Senhor que os salvou e libertou lhe dá sua nova identidade como o povo santo. Capítulo 19, verso 3 a 6. O sacrifício do cordeiro e o sangue nas ombreiras da porta inicia o processo da transformação de Israel de uma nação de escravos em uma nação da aliança, separada por Deus para um relacionamento especial com Ele. Como resultado da Páscoa, Deus coloca Israel no caminho de se tornar a nação que Ele pretendeu que fosse. Os sacrifícios de Levítico, que começam com o sacrifício pascual, são passos para os israelitas ao longo do caminho que os levará para o sacrifício último que Jesus fez uma vez por todas na maior de todas as Páscoas. A ceia. O próximo benefício reflete o desejo de Deus de estar num relacionamento com seu povo, como revelado na cerimônia da ceia. Deus confirma seu relacionamento com Israel por meio da paz estabelecida na ceia, festival do sacrifício pascual. Na noite de Páscoa, os israelitas são aproximados de Deus por meio de um sacrifício. Êxodo 12, 28. E a ceia que segue serve para solenizar a realidade de sua liberdade da escravidão. Na Páscoa, Jesus também convida seus discípulos para comerem o pão asmo, meu corpo oferecido por vós, e para beberem o cálice, a nova aliança no meu sangue. Lucas 22, do verso 19 a 20. O pagamento por seu livramento do pecado e da morte. E por meio de seus discípulos, ele convida todos nós para que nos juntemos a ele na mesa para uma grande celebração que leva à nossa transformação e a um relacionamento pessoal com Deus. A aliança. Outro benefício revela o desejo de Deus de nos dar um novo propósito refletido nas alianças que ele providencia. Deus escolhe Israel, os descendentes de Abraão, como seu povo pactual, Gênesis 12, do verso 1 a 3. Ele instrui Moisés a dizer ao faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva, Êxodo 9, 1. Consequentemente, Deus tira Israel da escravidão em asas de águias, para que eles lhe obedeçam e guardem a sua aliança. Os filhos remidos de Jacó serão possessão de Deus, uma nação santa e um reino de sacerdócios. Os israelitas iniciam uma marcha lenta até o Monte Sinai, onde eles receberão a lei e instrução sobre como construir o tabernáculo, capacitando-os a adorar a Deus. A expiação exercerá um papel importante e diário em sua vida nacional,
que inclui os sacrifícios diários, especiais, mensais, festivos e, sobretudo, o sacrifício anual, no dia da expiação nacional, Yom Kippur. Quando é celebrada a Páscoa, faz o povo judeu reviver um evento importante e lembrar Israel de retornar para Deus e viver como seu povo pactual. Por exemplo, quando os israelitas atravessaram o Jordão e entram em Canaã, a terra prometida, eles comemoram o evento celebrando a Páscoa. Josué 5:10. Centenas de anos mais tarde, durante a invasão dos reinos de Israel e Judá pelos assírios, Ezequias inicia um arrependimento nacional por meio da celebração da Páscoa. 2 Crônicas 38. Quando Ilquias, o sacerdote, descobre o livro de lei, uma das primeiras ações do rei Josias é observar a Páscoa. 2 Crônicas 34:14 e 35, do verso 1 a 19. Quando os israelitas retornam do exílio da Babilônia, Esdras restitui a observância e a celebração da Páscoa. Esdras 6, do verso 19 a 22. Sobretudo, porém, na noite em que ele é traído, Yeshua dá um novo significado à Páscoa quando toma o pão asmo, a matzá, e diz: "Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós." Lucas 22, do verso 19 a 20. Essa nova aliança é a mesma que Deus declara através de Jeremias, o profeta, na qual Deus promete inscrever a Torá em nosso coração e em nossa mente, dizendo que Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo. Jeremias 31, do verso 31 a 34. 50 dias após a morte expiatória de Yeshua na cruz pelos pecados do mundo, a nova aliança entra em efeito e a Torá é inscrita nos corações daqueles primeiros cristãos no dia de Pentecostes, pelo poder e pela vida do Espírito Santo. Atos 2. O mesmo Espírito que ressuscitou Yeshua dentre os mortos vive agora em nosso coração e no coração de todos aqueles que estão no Messias. Romanos 8:11. A promessa futura. Outro benefício envolve o destino do povo de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, eles receberam a promessa de Deus de uma terra futura. Em Êxodo 6:8, o Senhor diz a Moisés após o êxodo: "E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor." Após 40 anos de caminhada pelo deserto, os israelitas recebem a promessa, entram na terra prometida e celebram a Páscoa. Josué 5:10. A Páscoa aponta para um dia maior de redenção no futuro. Esse dia virá quando o Senhor retornar para estabelecer os novos céus e a nova terra. Agora, olhamos para trás para lembrar que a vida começa com a expiação, mas essa expiação providencia não só vida eterna, mas uma eternidade de benefícios para o povo de Deus. Como a Páscoa, a fé no sacrifício de Yeshua é um evento único que nos transforma para sempre. Conclusão. Lembro-me de como fiquei sabendo pela primeira vez que Jesus era judeu. Não só isso, mas que também seus discípulos eram judeus e celebravam a Páscoa com ele. Além disso, Jesus cumpre as profecias sobre o Messias encontrado nas Escrituras hebraicas. Isso inclui tanto as profecias explícitas como Isaías 53, quanto os tipos, símbolos e lindos retratos proféticos pintados pelos autores das Escrituras, que, como acredito, inclui a Páscoa para ajudar-nos a reconhecê-lo quando ele viesse. A narrativa da Páscoa conta explicitamente como Deus livrou os israelitas do Egito, criando um pano de fundo para entender os grandes temas bíblicos da salvação, libertação e até mesmo da expiação. Mesmo que a expiação nunca seja mencionada durante a Páscoa original, tudo nesse evento serve como padrão e prepara o palco para a função expiatória do sistema sacrificial apontado para a obra expiatória última de Yeshua. Isso é realizado em várias fases. Primeiro, temos os israelitas vivendo no Egito sob a tirania do faraó e dos egípcios. Em seguida, há o pagamento de um cordeiro sem defeito cujo sangue é derramado. Esse pagamento libera e traz uma nova realidade. Em terceiro lugar, uma reação de fé se reflete na obediência dos israelitas e na aplicação do sangue do cordeiro às ombreiras e verga das casas. Por fim,
ocorre uma transferência de benefícios que dá aos israelitas uma nova identidade, relacionamento, propósito e promessa como revelados na adoração comunitária e na celebração de uma ceia e jornada conjuntas. Sua jornada leva o povo de Deus pelo deserto para receber uma aliança que especifica um novo estilo de vida e para a terra prometida como uma nova nação. Deus cumpriu sua promessa de libertar os filhos de Abraão, Isaque e Jacó de sua escravidão no Egito. Deus encerrou sua separação e escravidão e lhe deu uma nova vida como seu povo. Ele realizou essa tarefa por meio do Cordeiro Pascal, que prenunciava o sistema sacrificial e a eventual expiação feita uma vez por todas pelo Messias Jesus, que morreu por nossos pecados e ressurgiu do túmulo, vencendo a morte para todos os que creem. Atos 13, versos 16 a 41. Essa primeira Páscoa não só nos revela o método de reconciliação de Deus por meio da obra da expiação, mas também nos dá confiança de que Yeshua de Nazaré é o Messias judeu para o povo judeu e para todas as nações da terra. Podemos proclamar individualmente e também juntos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele removeu a separação entre a humanidade e Deus por meio de sua vida sem defeitos. Quando respondemos em fé ao derramamento de seu sangue aplicado às ombreiras e às vergas do nosso coração, entramos numa nova aliança com Ele, que nos dá uma nova identidade, relacionamento, propósito e um destino eterno no céu com Ele. Além disso, o Êxodo deu aos israelitas um impulso para que começassem uma nova vida como seu povo santo. Nós que cremos em Jesus experimentamos algo semelhante quando, mediante a fé, o sangue de Yeshua foi aplicado à porta do nosso coração e nós passamos da morte para a vida. João 5:24. Como filhos da nova aliança de Deus, nossos pecados foram expiados. Nós também recebemos a dádiva da vida eterna, que começa agora e dura para sempre. João 3,16. É por isso que exclamamos com Paulo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos as festas não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, versos 7 a 8. A Bíblia nos ensina por meio de profecias e padrões que os grandes temas das Escrituras, revelados na primeira Páscoa, culminam na morte de nosso Messias Jesus pelos nossos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando reconhecemos ou até mesmo celebramos a Páscoa, somos capazes de olhar para trás e refletir sobre essa progressão de verdade revelada no Êxodo, a primeira Páscoa, declarada cumprida por Jesus na última ceia e por sua morte expiatória e recebida mediante a fé de todos que conhecem o Senhor como seu Salvador.